Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O papo agora é o Flamengo. E por que o Flamengo? Bom, acompanhando aí muitas mídias, mas principalmente canais de YouTube que cobrem vários times aqui no Campeonato Brasileiro. E também por alguns amigos que estão no nosso grupo do WhatsApp, do canal Resenha com Magalhães. Só para lembrar, o grupo do WhatsApp do canal Resenha com Magalhães não é um grupão, tá? É grupos separados por times. Então, no Campeonato Brasileiro tem alguns grupos, uns 6, 7 grupos, pelo menos, de times, tanto de Série A quanto de Série B. E alguns falando, porra, Magalhães, o que está acontecendo com o Flamengo, irmão? Tá desmanchando, acabou o dinheiro, tá duro, tá precisando de dinheiro, a conta chegou, gastou mais do que devia. Ou seja, muita gente perguntando o que está acontecendo com o Flamengo, que o Flamengo não está contratando. Deixa eu só te dizer de cara uma coisa. O fato de não estar contratando não quer dizer que esteja desmanchando. São coisas completamente diferentes. Não contratar é uma coisa, desmanchar é outra. E eu vou dar uns exemplos aqui. Mas eu estou acompanhando muito mais isso, e aqui não é resposta a nenhum canal de YouTube, nada disso. É simplesmente uma informação e uma visão minha particular sobre o Flamengo. Porque são os principais rivais do Flamengo, os principais canais dos rivais do Flamengo, que estão colocando isso. Como foi feito ao contrário. Foi feito ao contrário. Do que eu estou falando? Já surgiu papo em São Paulo e aqui no Rio que o Atlético Mineiro estava tendo um desmanche. Por quê? O Atlético Mineiro, os dois zagueiros, os titulares, foram vendidos. Titulares, só para lembrar. Titulares foi vendido. Um dos jogadores que sempre entrando do meio de campo, agora me fugiu o nome, também saiu, estava sempre entrando o time, é quase um 13º, 14º reserva, ou titular, desculpa, 14º titular, saiu. O Diego Costa, o centroavante, chegou e já rescindiu o contrato, ou seja, aí aqui no Rio e em São Paulo, eu falava, tá tendo desmanche, até porque os zagueiros que saíram, um foi para um centro reconhecido, agora o outro não foi. E não foi por um caminhão de dinheiro. Então, bateu uma certa dúvida, tanto no Rio quanto em São Paulo. Será que está desmanchando? Será que a fadinha do cofre de ouro acabou, tirou o pé para coisa e tal? Então esses assuntos surgem e isso é normal. Lá em São Paulo, vamos ser direto, no Palmeiras está tendo um problema lá com a nova presidente do Palmeiras. Está tendo discussão, cadê o camisa 9? Cadê o camisa 9? Ou seja, esse tripé aí, Rio, Minas e São Paulo, que tem, a princípio, nesse início de temporada, os 3, mas que pode chegar pelo menos mais uns 2 aí, que eu acho, nesse tripé, fazer um quinteto, estão em situações que não são tão diferentes assim. Então, eu vou dar o meu posicionamento em relação ao Flamengo e vou dar alguns exemplos. Já de cara, meu amigo torcedor do Flamengo, torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu já digo o seguinte, esses assuntos que vêm surgindo em relação ao Flamengo
é muito mais para se botar pilha e se conseguir audiência do que verdade. E outro detalhe, a gente tem que analisar um contexto em geral. Qual é o contexto do Flamengo? Então, vamos lá para a gente dar essa explicação rápida. Então, eu já peço a você, meu amigo, torcedor brasileiro e torcedor flamenguista que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 99 22 54 512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul, beleza? Então vamos lá, galera. Primeiro, tá tendo desmanche no Flamengo? Não, não tá tendo desmanche. E aqui não tem clubismo, aqui não tem bairrismo, não tá tendo desmanche. Se você olhar e falar assim, porra, Magalhães, mas saíram 10 jogadores. Tá, saíram 10 jogadores. Nenhum titular. Nenhum titular. Alguns dos que saíram eram o segundo reserva. Não era nem um reserva imediato. Alguns dos que saíram, nem no elenco estava mais. Então esse número de 10, vou dar aqui alguns exemplos. O goleiro César que saiu, está voltando agora de contusão. Nem o segundo reserva ele era, porque o primeiro reserva é o titular é o Diego Alves e o segundo era o Neneca. E o Flamengo tá para contratar um outro goleiro. Então o César já ia sair. Então não era titular. Da lateral direita do Flamengo não saiu ninguém. Continua o Isla, o Mateuzinho e tem o Rodinei. Na zaga não saiu de ninguém. Recebeu uma proposta pelo Léo Pereira que não foi aceita. Então o Flamengo continua com... saiu o Bruno Viana, mas o Bruno Viana não era o titular e vinha sendo muito pouco utilizado. Então o Bruno Viana que saiu, que tinha... podia renovar ou não, o contrato do Flamengo não renovou. E não tinha que renovar porque realmente o Bruno Viana não rendeu. Então não é nenhuma... perdeu, desmanche. Então o Bruno Viana não é desmanche. Lateral esquerdo, não saiu ninguém. Tá lá René, Ramon e o Felipe Luiz. No meio de campo, os principais jogadores ali. Arão, o Andrés Pereira. O Flamengo está tentando aí comprar para coisa e tal. Não é muito fácil, acho que o Flamengo não vai conseguir comprar. Vai ter que fazer uma reposição, mas isso é no meio do ano. E o Flamengo acaba contratando muito no meio do ano, não é no início. A janela que o Flamengo aproveita é no meio do ano, por causa da janela europeia, que é diferente da nossa. Se perceber, as grandes contratações do Flamengo foram no meio do ano, não no início. Só para deixar claro. Aí tem o Andrés Pereira, aí você tem o João Gomes, o garoto, João Gomes, que é o volante, você tem o Thiago Maia, que foi comprado, só aí 4. Aí você tem, saíram, saiu o Hugo, o volante, foi lá para o Atlético Paranaense, ele não era utilizado, ele já tinha sido emprestado, voltou para o Flamengo, mas não era muito utilizado, então não é desmanche com o Hugo. Aí tinha um lateral direito, o garoto, que estava no Cuiabá, já estava no Cuiabá, continuou no Cuiabá. Aí tem lá Bill, tem alguns outros garotos da base que faziam parte ali do elenco principal, mas que não eram nunca usados. Também saíram. Teve o caso do Kennedy, que ninguém no Flamengo esperava, todo mundo contava com ele para essa temporada, mas acabou que o Chelsea pediu. Mas também não é um desmanche, porque o Kennedy não era o titular. Ou seja, do time titular do Flamengo, não saiu ninguém. Dos reservas imediatos, saiu, na verdade, dos reservas imediatos, saiu o Kennedy. Só. E pode agora sair o Michael. Que aí o clube lá tá chegando com um carro forte, cheio de barra de ouro para levar o Michael. Acho muito difícil o Michael ficar. Estão oferecendo lá 2, 3 vezes o salário que ele ganha no Flamengo. Um caminhão de dinheiro à vista. Vai fazer o Pix à vista, porque eles querem o jogador já para o Mundial.
Então eles querem um jogador à vista, então acho muito difícil o Michael ficar. Aqui no Rio de Janeiro já dão o Michael como fora do Flamengo. É muito dinheiro, o cara vai fazer a vida financeira, o Michael vai fazer a vida financeira, um contrato de 3 anos. Quando acabar o contrato dele de 3 anos, ele só joga por amor, porque a vida vai estar feita. Tomara que ele tenha alguém lá que consiga monitorar a cabeça do Michael, que a gente sabe que o Michael tem um problemas de envolvimento com drogas. Você tem que controlar a vida inteira. E quando eu digo isso, irmão, não estou falando da boca para fora. Sobre essa situação de drogas, não é porque eu usava ou alguém que usava, mas eu trabalhava no meio onde a gente falava sobre drogas o tempo inteiro, sobre prevenção de drogas o tempo inteiro. Então eu sei o que eu estou falando. O usuário de drogas, de qualquer droga, ele tem que se monitorar o tempo inteiro. Tá? Além do Michael, tem um problema de depressão. Então, o Michael tem que pensar bem. O staff do Michael tem que pensar bem. Não olhar só para o dinheiro. Mas a gente sabe que é muito difícil. Porra, o cara vai receber 3, 4 vezes mais. Ele pode colocar um psicólogo do lado dele o tempo inteiro, 24 horas do lado dele, as pessoas para monitorar ele. Ele vai ter dinheiro para isso. Então, a galera não acha uma boa vender, mas, irmão, não tem como. É muito dinheiro que os árabes estão querendo jogar. Então, se o Michael for, o Michael, na verdade, é aquele 12º titular, porque o Kennedy não era o 12º titular. O 12º titular era o Michael, que muitas das vezes foi o titular. O Michael foi o melhor jogador do Flamengo na temporada. Ganhou uma porrada de premiação. Então, esse sim é uma saída. Agora, desmanche, porra, não tem desmanche. O que tem é um alívio na folha salarial. Tá? É um alívio na folha salarial. O tanto que o Flamengo... E aqui não é desculpa. O Flamengo abriu mão da Copa Júnior de futebol, né? Abriu o Copa, todo mundo viu aí que o Flamengo foi eliminado pelo Oeste, porque o Flamengo tirou o treinador e tirou 8 jogadores que estavam lá na Copa São Paulo. O Flamengo tirou 8 jogadores e o treinador e trouxe para o Rio para disputar o Campeonato Carioca. Ou seja, o Flamengo não estava dando importância à Copa Júnior e está dando importância aqui ao Rio, ao Campeonato Carioca e da base para o time principal. Então, muitos desses jogadores que estavam na Copa Júnior, que voltaram para o Rio de Janeiro, vão suprir os que saíram. Então, essa é a primeira explicação. Não tem desmanche. O time titular do Flamengo está todo aí. Todo aí. Todo aí. E os principais reservas, todos aí também. Então, não tem desmanche. Isso aí é papo de canal de YouTube que não tem o que falar. Uma coisa é você vender jogadores titulares. Igual o Atlético Mineiro vendeu. Sair 3, 4, 5 peças, ou 2, 3 titulares, 2, 3 reservas imediatos. Aí você começa a... Opa, tem alguma coisa de errado. Outra coisa é você enxugar a folha com jogadores que quase não eram utilizados. Foi isso que o Flamengo fez. Então, não está tendo desmanche. Se a gente for fazer uma comparação com o Atlético Mineiro perdeu titulares importantes. Se tiver que falar de desmanche, tem que falar do Atlético. Eu também não vejo o Atlético tendo desmanche. Só não entendi o porquê que vendeu os 2 zagueiros. Não sei se o Atlético tinha essa necessidade. Mas como eu não entendo da parte financeira do Atlético, eu não vou falar. Mas vendeu titulares. E tem um outro detalhe. O time do Flamengo é o mesmo há 3 anos. Se o Flamengo tivesse a intenção de desmanchar o time e montar um outro novo, dava até para entender, porque é o mesmo time há 3 anos. Agora, o Atlético Mineiro não dá para entender se o Atlético Mineiro saísse vendendo todo mundo. O time foi montado agora. Então, muitas das peças chegaram ano passado. Então, não daria para entender. Mas eu também não vejo o Atlético Mineiro desmanchando. E o Palmeiras? O Palmeiras não está tendo desmanche também. Luiz Adriano, alguns jogadores que saíram ali, Luiz Adriano e ninguém era a mesma coisa. Então, sair o Luiz Adriano não é perder jogador, é ganhar. Então, eu não vejo desmanche em nenhum dos 3. Nem no Flamengo, no Atlético Mineiro e nem no Palmeiras. Na verdade, o que acabou perdendo mais jogadores importantes é o Atlético.
não Palmeiras e Flamengo. Então, tá aí, não tem desmanche no Flamengo. E contratações? Bom, a principal contratação do Flamengo, o Flamengo já fez, que foi o treinador. O Flamengo estava sem treinador. O Flamengo contratou o treinador. Diferentemente do Atlético Mineiro, que ficou sem treinador, mas contratou os jogadores a si mesmo, sem ter treinador, o Atlético Mineiro contratou. O Godin foi contratado sem ter treinador. Quem é que indicou o Godin? Não tinha treinador. Então, o Atlético Mineiro fez algumas negociações sem o treinador. Será que não precisa? O treinador pouco importa? Acho que é isso. Eu acho que a visão, eu não estou falando que está errado, a visão do Atlético Mineiro, tipo, a gente monta o elenco e o treinador se adapta. É uma forma de pensar. O clube monta um elenco e o treinador se adapta. Geralmente não dá certo, mas é um ponto de vista. Beleza? Então o Flamengo fez a primeira contratação, que foi o jogador, o treinador. Foi lá pro Jorge Jesus, não conseguiu, foi enrolado, trouxe o Paulo Souza. Comissão toda técnica, trouxe tudo e já está treinando. E o Flamengo informa que não vai contratar jogador que você sabe que não vai disputar a titularidade. O Flamengo quer contratar jogador, pelo menos esse é o papo, para vir e disputar a titularidade. O Flamengo esperou o Paulo Souza chegar, Paulo Souza avaliar todo o elenco na prática, no campo, e já indicou as posições que ele precisa. Ele já falou, são pelo menos umas 4. Goleiro, zagueiro, um atacante pelo lado direito e um meio de campo. Acho que são 5. Ele quer um meio campo defensivo e um meio campo ofensivo. Se o Michael sair, serão 6. Mas quer contratar jogadores que vão disputar a titularidade. Para disputar a titularidade, acho que na parte da frente do Flamengo vai ficar meio complicado. Mas do meio para trás, pode contratar jogadores que disputem a titularidade. Principalmente na zaga, no meio de campo. Nas laterais pode ter. Então, o Flamengo ainda não contratou ninguém. Mas vamos lá. O Palmeiras, que está atrás de um 9, também não contratou, porque não está tão fácil assim. Contratou um zagueiro, que foi rondado pelo Flamengo, mas chega ali. O Atlético Mineiro contratou, já tinha um Ademir, que já estava encaixado, traz o Ademir, traz aí o Murilo, o zagueiro, pá, coisa e tal. Mas qual foi a contratação? Não, uma contratação para compor elenco. Mas a verdade é que desses 3, o Flamengo não contratou ninguém de jogador. Só o treinador. Isso é um grande problema para o Flamengo? Sinceramente, eu não vejo. Eu não vejo o Flamengo desesperado para contratar. Eu não vejo o Flamengo. Se o Flamengo tivesse tendo um desmonte, igual alguns canais de YouTube falaram, o Flamengo está tendo desmanche. O Flamengo não está tendo desmanche nenhum. Se o Flamengo tivesse tido desmanche, beleza, tinha que contratar. O Flamengo não está tendo desmanche. Os jogadores que saíram eram jogadores que eram muito pouco utilizados ou que nem estavam no elenco. O que pode sentir mais é o Kennedy que saiu e se o Michael sair. Se não, não tem desmanche absolutamente nenhum. Mesmo se o Michael sair, não tem desmanche nenhum. Então o Flamengo não tem a necessidade nenhuma de sair ao mercado igual um louco. Então, tá aí a resposta. Não tem desmanche. Contratação que o Flamengo tinha que fazer, o Flamengo fez, que foi o treinador. E, para as posições em campo de jogadores, o que o Flamengo fala é que vai contratar jogador para disputar a titularidade. Para disputar a titularidade, com o elenco que o Flamengo tem, não dá para ser qualquer jogador. Então tem que ser um jogador com experiência. Os jogadores para disputar posição de titular hoje no Flamengo, aqui do Brasil, são poucos. Os que tem são titulares no seu time.
Está no Atlético Mineiro, no Palmeiras, está no Corinthians, está no Internacional, que não são fáceis para se liberar e ninguém vai querer liberar para o Flamengo. Como o Flamengo não quer liberar para o Palmeiras, não quer liberar para o Atlético Mineiro, não quer... Deu para entender? Então o Flamengo vai ter que ir lá fora buscar. E não é muito fácil. E como o Flamengo não gosta de pagar a multa rescisória, porque é um gasto, o Flamengo sempre espera o jogador estar livre no mercado. E lá na Europa, geralmente o jogador está livre no mercado na metade do ano. Então, amigo torcedor, o Flamengo não está tendo desmanche. E sobre contratação, eu não acredito que o Flamengo fará contratação agora em janeiro. Sinceramente, eu não acredito. Vou ficar surpreso se o Flamengo fizer contratação. Mas se fizer, eu acho que vai ser no máximo estourando 2 contratações. Agora, no meio do ano, eu acredito que o Flamengo vai repor ali, colocar mais uns 2 ou 3 jogadores para disputar posição de titular. Agora, em janeiro, sinceramente, eu não acredito que o Flamengo vai entrar de sola. Porque o mercado do Flamengo é na metade do ano. Não, no início. Tá aí a explicação. E para mim, minha opinião, o Flamengo está certo ou errado? Para mim, o Flamengo está certo. O Flamengo não tem a menor necessidade de contratar por contratar, simplesmente porque a torcida quer que contrate. Não precisa. O time do Flamengo tá aí. Time titular e time reserva tá aí. Você bota no papel. Vamos lá rapidamente. Time reserva do Flamengo, se for no 4-4-2. Neneca no gol. Para mim, o titular seria o Mateuzinho. Então eu coloco o Isla como reserva. Então, Neneca, Isla. Hoje, acho que eu vou tirar o Rodrigo Caio, que não pode jogar. Então eu coloco na reserva o Léo Pereira e coloco o Noga, o zagueiro Grão da Bosa, que é muito bom zagueiro, e lateral esquerdo, a princípio, o Ramon. No meio de campo você coloca o João Gomes, você bota o Thiago Maia, você puxa mais ali para frente o Vitinho. O Michael ainda não foi vendido, tá? Então coloca o Michael pelo lado esquerdo. Você pode colocar pelo lado direito ali. Deixa eu ver. Você pode botar um garoto ali pelo lado direito. Pode botar o Michael o Vitinho pelo lado direito, o Michael pelo lado esquerdo. A gente não sabe se ele vai jogar realmente com o Pedro de centroavante, mas se não jogar o Pedro de centroavante, ou seja, o Flamengo tem o segundo time, ainda tem os garotos da base que estão ali. Então, amigo, o Flamengo não tem necessidade de contratar por contratar. O Flamengo tem um time titular e tem um time reserva. Para mim, a diretoria está certa. Não sou fã da diretoria do Flamengo. Acho que erra demais. Mas também tem os seus acertos. E nesse momento, o Flamengo tem que esperar, porque a melhor janela para o Flamengo é na metade do ano. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui!